Vamos chamar aqui na tela o tweet, né, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele que logo após essa decisão tweetou isso aí, ó. Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absorver Lula ou Moro. Lula pode até merecer, Moro jamais. Esse tweet está repercutindo e a gente chama aqui para essa análise o Yuri Pita. Yuri, volta para cá para conversar com a gente. A gente daqui a pouco vai repercutir o tweet em Brasília também. Tem um outro ponto que eu queria destacar contigo, Yuri, é sobre a suspeição do Moro, né, no STF. Isso deixa de ter algum sentido, a gente já falou isso antes, mas me resgata aqui a tua análise, né? A suspeição dele, então, perde o sentido com as anulações previstas agora para o ex-presidente Lula? Pois é, e aí pegando um pouco da carona do que a Thaís Arbex estava trazendo para a gente, que é justamente julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em julgar o ex-presidente Lula, que havia sido pedido pela defesa, como as condenações dele deixam de existir, foram anuladas agora pelo ministro Edson Fachin, também deixa de existir o objeto que era o pedido de suspeição sobre Sérgio Moro. E qual é a implicação política disso? Outras condenações de Sérgio Moro que tenham conexão direta com corrupção ligada à Petrobras continuam valendo, preservadas, porque ele é o juiz natural para julgar aqueles casos desdobrados daquela primeira Operação Lava Jato. Quando a operação foi deflagrada lá em 2014, a gente está chegando praticamente ao aniversário de 7 anos da primeira fase da Operação Lava Jato, foi quando eles descobriram um esquema de lavagem de dinheiro e naquele primeiro momento tinha-se a citação de um diretor da Petrobras, que era Paulo Roberto Costa. E aí, a partir dali é que foi se desdobrando, foi se revelando o novelo ali, que levou a outros diretores da época da Petrobras, ligados a indicações feitas por partidos políticos, como o PP de Arthur Lira, o que explica um pouco desse tweet, o MDB, o próprio PT, enfim, havia ali o que a Operação Lava Jato trouxe naquele momento era uma divisão de diretorias da Petrobras vinculadas a partidos políticos. Então, aquelas condenações, aqueles julgamentos que foram fruto direto dessa operação, a priori elas ficam preservadas. Claro que pode-se ter algum tipo de questionamento, defesa existe para isso, mas a priori essa questão, o movimento que fica feito agora com essa anulação e tira-se a suspeição de Sérgio Moro, em parte do ponto de vista político, é uma tentativa também de preservar aquelas outras decisões do âmbito da Vara Federal de Curitiba, parte delas já depois confirmadas pelo TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem sede em Porto Alegre, e eventualmente até aquelas que possam ter chegado às Cortes Superiores. Porque exatamente, Yuri, obrigado pelas informações, exatamente desse ponto aí que eu vou pegar, porque, como a Thaís Arbex bem falou, né, esse julgamento da suspensão do ex-ministro Sérgio Moro podia trazer um efeito cascata em outras decisões aí. Então, a gente já está aqui com o Tiago Anastácio, continua aqui com a gente, Yuri Pita também na tela, Igor Gadelha também está aqui, a gente já vai falar com o Igor Gadelha, mas antes de conversar com o Igor, eu quero que você que está em casa acompanhe agora o tweet do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele fez uma publicação repercutindo essa decisão aí do ministro Edson Fachin. O ministro anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente consegue colocar na tela agora rapidamente aí para o pessoal que está em casa acompanhar esse tweet do presidente da Câmara, Arthur Lira. Tá aí, ó, o tweet está na tela. Minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer, Moro jamais. Tá aí palavras do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Repercussão para ele, Igor Gadelha, que fala com a gente agora. Igor. Olha, quem usou um tweet duro aí do presidente da Câmara, Arthur Lira. O que ele quis dizer com isso? Ele fez uma análise ali da decisão do ministro Edson Fachin. Como a gente mostrou agora há pouco, ali no final da decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele disse que, além de anular as condenações do ex-presidente Lula, tornou sem efeito ali, perdeu o objeto, segundo ele, o julgamento da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. Ou seja, o ministro Edson Fachin, ele anula as condenações do ex-presidente Lula, o que é bom para o ex-presidente Lula, mas também evita o julgamento da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. Caso esse julgamento fosse realizado ali no Supremo Tribunal Federal,
todo o trabalho do ex-ministro Sérgio Moro na Lava Jato poderia também ser anulado. Dessa forma, o ministro Edson Fachin tentou aí restringir, né, a anulação ao caso do ex-presidente Lula. Se o Supremo vai lá e julga, como era esperado, aí a suspeição e declara Moro suspeito, todas as outras decisões dele, envolvendo outros políticos, poderiam ser aí anuladas também. E é por isso que o presidente da Câmara, Arthur Lira, considerou essa decisão aí do ministro Edson Fachin também uma espécie de absolvição do ex-ministro Sérgio Moro. Obrigado, Igor.